Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e estamos de novo aqui para o nosso Lab GNU ao vivo, mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu, o nosso Lab GNU 76. Hoje o segundo Lab GNU de hoje, olha, e duas vezes extras, né? Você se lembra do último que a gente estava quase encerrando, pensando que a Fabs não ia conseguir chegar, mas ela chegou na hora H. E aí a gente então resolveu gravar um outro laboratório para ficar dois vídeos separados, não ficar longo demais e tudo mais. Nós vamos tentar aqui ajudar a Fabs, né? Então estamos aqui no dia 10 de março, às 22 horas e mais uns quebradinhos, e na nossa instância do Jitsi, software livre de videoconferência, na instância Malamanhado, que é mantida pelo Luiz Leal. Muito obrigado, Luiz, e que você pode acessar todas as terças-feiras, né? Ou em edição extraordinária, como é o caso de hoje, em creteu.com.br/labgnu. Eu espero que você esteja curtindo aí, e se você quiser nos apoiar financeiramente, tem aí todas as formas de apoio, né? E se você não puder agora nos apoiar financeiramente, mas quiser colaborar, você pode fazer isso aparecendo aqui no laboratório com os problemas, participando, ajudando a resolver os problemas que aparecem aqui e compartilhando e, né, passando para frente, inclusive para fazer aquela correção que um dos espectadores nossos me lembrou e eu vou fazer. Eu sempre brinco, tenho brincado ultimamente, que nesta hora de falar para você compartilhar, que é uma expressão que o G.C. Quirino usa, que é clique no pitoco e espalhe o boato. E eu, num dia desses, falei sobre isso e sobre ele e cometi a gafe de dizer que ele era cearense. Ô, G.C., desculpa. Fã do G.C., desculpa. Ele é paraibano, né? E eu cometi essa gafe imperdoável, mas agora a gente se redime dela, né? Se você tiver com dúvida, me procure, eu sou @Creteu nas mídias sociais, e se você quiser, vem fazer parte do nosso grupo de apoio lá, que é no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Nós estamos aqui já então com a Fabs, e estamos também com o Rony, com o Nilson, com o Anderson, com o Guilherme e com o Chioride, né? E, como sempre, o nosso Nilson esqueceu o microfone aberto, mas a gente deu um mute nele aqui, e quando ele for falar, ele desmuta, né? Então vamos lá, já está tudo em ordem aí, Fábio? Eu já estou aqui, vou compartilhar aqui com o pessoal o terminal, eu já estou conectado aqui na máquina Minotauro, né? Máquina que eu já estive em um outro momento, eu deixei aí as cordinhas para poder conseguir voltar aí, né, no Minotauro, né? No labirinto do Minotauro, e já estamos conectados aí. Vamos virar aqui a toda poderosa Rutinha, que você sabe, né? Essas coisas quem resolve é a toda poderosa Rutinha. Ô, louco! Você viu isso aí, Choride, Guilherme? Não vi. Eu não vi. Não viu? O que aconteceu? Olha só, deu vou dar um sudo menos S aqui. Sudo, oxe, caiu aqui, não. Sudo menos S. É que agora acho que ele vai direto, né? Ele. Foi direto. Ele mostrou os asteriscos, cara, quando eu digitei a senha. Ele é? É, Ele risca? pois é. Não sei Uai, se ficou gravado aqui no terminal, não ficou, né? Mas eu achei super estranho. Apareceu. É que agora na segunda vez não vai aparecer, mas apareceu o eco das estrelinhas aí. Mas vamos lá. Curioso. Depois a gente vê de novo isso aí, quando passar um tempinho. Conta pra nós aí então, Fábio, qual é que é o problema? tá. Eu, depois que atualizei o kernel, né, ele começou a ter instabilidade na Wi-Fi. Hum, Então, eu achava primeiro que era o problema na Wi-Fi da casa, uhum, mas todos os outros aparelhos estavam ok. Aí eu comecei a desconfiar que era o computador. E daí eu lembrei que eu tinha atualizado o kernel, fui buscar né, é, informações, né, nas redes, assim, tentei fazer downgrade, etc. Tentei alguns scripts e tal, em alguns tutoriais que eu vi de gente que tinha conseguido estabilizar.
mas não consegui resolver por mim mesma. Aí Entendi. vim pedir ajuda para Tá vocês. bom. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que fazer uma brincadeira, né? Pô, Ubuntu, Fábio, vamos pro Debian, né? Bom, mas uma coisa que eu vi aqui, isso foi de brincadeira, mas uma coisa que eu vi aqui é que tem 23 pacotes para serem atualizados aí, segundo me mostrou o apt update aí. Ele veio agora, só agora, porque até Então, 1 hora atrás ele não tinha. tá, então vamos ver o que é que tem aí para atualizar. Tem outras versões de kernel aí, ó, tá vendo? Que estão Uhum, sobrando, né? aham, Então, uma das coisas que, quando a gente tem um problema desse tipo, Fábio, que faz uma oi, atualização e numa aham, mudança de kernel você tem um comportamento diferente, você repare que toda vez que atualiza um kernel, a gente chama de que atualiza o kernel, mas na verdade não é isso que acontece, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui você tem um pacote que é o libdrm2 e ele tem uhum, aí disponível para atualizar. Se a gente atualizar o pacote libdrm2, o pacote libdrm2 que está instalado vai ser sobrescrito pelos arquivos do pacote libdrm2 que a gente está atualizando. Então, de fato, é uma atualização, né? uhum, No caso do kernel, não é assim. No caso do kernel, se a gente rodar aqui no dpkg-l, que lista tudo que está instalado, pipegrep, uhum, linux-image, a gente vai ver que tem uma porção deles aí, mas o importante é que tem este pacote aqui. Ó. Este pacote linux-image-generic, ele é um meta pacote. Ó. Vou dar aqui um apt show nele. Ó. Ele é um uhum, meta pacote, e esse meta pacote, ó, inclusive chama Linux Meta o nome do source, esse meta pacote é que vai ser atualizado. E esse meta pacote, quando é atualizado, portanto, os arquivos que não são nenhum ou quase nenhum deste pacote são sobrescritos. Mas o que acontece é que este pacote depende do pacote que tem a versão mais recente do kernel, que nesse caso é a 5.4.0.104.108. A gente vê aqui ó, que ele depende. Aliás, perdão. Ele depende da 5.4.0-104 genérica. Ele depende desse outro. Mas quando então a gente atualiza o Linux Image Generic, né, um novo pacote vai ser instalado, que é o pacote Linux Image, a nova versão. Mas o anterior continua instalado. Tanto que você tem aqui, a gente consegue ver, ó, que você tem o 540, um monte inclusive, né? Que sim, você tem ainda o 58, você já teve o 90, mas ele já foi removido, o 91 que já foi removido, mas não foi purgado, o 92, o 94, o 96, o 97, você tem aí o 99 e o 100 e o 104. Então você tem quatro. Se a gente olhar no barra boot, a gente vai ver que tem vários VM Linux aí, ó. Um monte de uhum, VM Linux. Cada um desses VM Linux é um arquivo do kernel. Então, o 54058, 099, 0100, 0104. Então, quando você faz uma atualização que atualiza o kernel, na verdade é um novo pacote que vai ser instalado. E eles podem conviver. Né? Você pode ter os dois, tanto que você tem quatro aí. Né? Então, certo. a prova dos 9, que se foi realmente alguma coisa com a atualização do kernel, é você dar boot no kernel anterior. Então, qual é o kernel que está rodando nesse momento? Com o name-a, a gente vê que é o 104, certo? Uhum, Então, se você quer testar para ver se realmente essa é a questão, você pode simplesmente bootar o anterior. Dá um boot na máquina, quando você boota, aparece lá nas entradas do menu, ó, eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou procurar por Linux dentro do arquivo que é o boot grub.cfg, que é o arquivo que constrói o menu do Grub. E a gente vai ver que tem uma porção deles aqui, ó, várias uhum, chamadas menu entry. A que aparece em primeiro lugar é sempre a mais recente, né? Ou pelo menos costuma ser a mais recente, né? Vamos ver. Inclusive eu estou vendo que você tem Debian em uma outra partição aí, né? A, tenho. a Aham. primeira que aparece é o Linux Mint. Eu falei Ubuntu, mas é o Mint, né? É o Mint. Então você é mentirosa, né? Olha só.
usuário de Mint é o mentiroso, né? Então, olha só, aparece o mais novo ali, né? Mas repare que vão ter outras entradas, ó, tem duas entradas do 104, essa e essa, mas tem aqui uma outra aqui do 100, tá vendo? Tem essa aqui do 100, tem mais uma outra, que é aquelas entradas que tem no modo recovery e tudo mais. Então, quando você dá boot, aparece lá no menu, aí dependendo de como é que está a configuração do Groovy, pode aparecer tudo numa entrada só, aparecer só o mais novo e um outro lá que diz opções avançadas ou coisa parecida. E aí ali você pode escolher a versão anterior. Então toda vez que você instalar uma versão nova e enfrentar um problema desse tipo, que pode ocorrer, você dá um boot na versão anterior para tirar a prova dos 9 aí, para ver se realmente foi isso que ocasionou. Tá certo? Tá certo. Muito bem. Agora, fora isso, a gente vamos admitir aqui que a gente pode fazer. Eu normalmente sempre quero trabalhar com as coisas todas atualizadas, né? Por isso que eu rodei um apt upgrade aqui e vi que tem várias coisas por serem atualizadas. Eu vou dar uma olhada no que tem para ser atualizado e olhando aqui, ó, alça, FW não sei o que, lib, não tem a ver com isso. Então não tem problema eu fazer isso num momento que não está tudo absolutamente atualizado, tá? Não tem problema porque não tem a ver com isso. Então a gente vai fazer alguns experimentos aqui para ver. O primeiro que eu vou fazer é esse aqui, ó, IP-CA. O "-C" é só para ficar coloridinho, né? E esse A é a abreviação de address, né? E o programa IP, o que ele mostra são as configurações das nossas interfaces de rede. Então dá para ver, ó, que você tem aqui, inclusive estou vendo aqui que você está conectado no Wi-Fi. Eu estou conectada no Wi-Fi. Mas esse Wi-Fi, ele fica estável, aí depois ele sai. Eu não sei o que acontece no Wi-Fi, que ele assim, uma hora ele fica estável, aí depois, se ele reinicia, aí ele fica instável enfim. Muito bem, tudo bem. Os problemas mais complicados de resolver são esses problemas que têm esta aparência de caos, né? Aparência de intermitência. Normalmente, a intermitência, especialmente quando é hardware, não. Hardware pode ter de fato intermitência, mas quando é software, a intermitência, na verdade, ela mostra que a gente não está ainda sabendo quais são as variáveis envolvidas e não está sob o nosso controle, a gente tem essa sensação de intermitência. Cabe a nós aqui, primeiro, ver que está funcionando, certo? Agora não está funcionando bem. Então a gente tem que analisar isso. Não é só o módulo que muda. Quando a gente atualiza um kernel, pode mudar o módulo, mas pode também ter mudado o firmware, né? Que é a parte que vai funcionar na própria placa. Algumas placas exigem um firmware. Vamos ver que placa é essa sua aqui. Eu vou fazer um ls PCI menos NN KD 2.2.0.280, que são os dispositivos da classe 280, que são justamente os dispositivos de rede Wi-Fi. E a gente vê aqui que é o IW Wi-Fi, que é da Intel, né? Inclusive vai dar para ver aqui, se a gente fizer aqui um pipe grep IW Wi-Fi, que aqui deve chamar diferente. Mas, porque é no Mint não está separado. No Debian, os firmwares não livres são separados em pacotes diferentes. Né? Então, isso que eu queria lhe sugerir, que já que a gente está fazendo esse lab aqui e realmente o Mint, deixa eu até contar um problema anterior, que foi o motivo de eu ter até instalado o Mint. No meu Debian anterior, eu fiz algum comando que eu não conseguia voltar a tela para o modo de ampliação, ela fica ampliada, assim. Eu tenho que dar um Shift, Ctrl F12, alguma coisa assim, e daí ele volta para a tela toda vez. E outros problemas, assim, que estava dando no Debian, que daí eu instalei o Mint só para conseguir fazer algumas outras coisas que eu não estava conseguindo no Debian. Então, talvez seja interessante a gente resolver esse problema no próprio Debian. O que você acha? Pode ser também, mas o que é que você está usando? Eu estou usando os dois.
Eu uso os dois. Então a gente precisa resolver nos dois, mas provavelmente são problemas diferentes, né? Certo, Mas ok. olha só, se eu olhar aqui com o mod info, esse IWL que também não está aqui, o Wi-Fi, a gente vai ver os firmwares que ele tem aí, ó. IW Wi-Fi traço isso, IW Wi-Fi traço aquilo, que são firmwares que este módulo, dependendo do dispositivo, vai carregar, né? O Uhum. que acontece é que no Debian é num pacote separado. Aqui eu acho que deve estar nesse pacote chamado Linux Firmware. Vamos ver o que é o Ok. pacote Linux Firmware. Ó, apt show Linux Firmware. Ó, Linux Firmware RASP, Linux Firmware isso, breaks, firmware for, blá, 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 blá. Tem um monte de. Esse pacote fornece o firmwares usado por drivers do, do kernel Linux, né? Uhum. Ele só fala essa história aí, inclusive você vê que não tem. Ó, nenhum lugar aí tá dizendo que isso é proprietário, tá vendo? Certo. Porque Pois é. no Ubuntu, e o Mint vai na mesma linha, né? Vai mesmo. Essas coisas são meio que, né? O importante é que funcione, né? E o software livre dança, né? Uhum. E é Dança. assim, né? É nessa base de não dizer para o cara que a coisa não é livre, né? Vamos ver Isso. se é aí mesmo que está esse cara, dpkg-l, que vai listar. dpkg-l maiúsculo lista todos os arquivos que fazem parte de um pacote, ó. E de fato, Uhum. tá vendo aqui que tem /lib, /firmware, né? E vai ter Uhum. aí deixa eu pesquisar aqui, ó, IWL, vai ter aí os firmwares do IWL Wi-Fi, tá? Então o pacote está aí, o firmware está aí, né? Se a gente olhar aqui com apt changelog, changelog Linux traço firmware, a gente vai ver o changelog deste pacote, que ele foi atualizado ó, no dia 18 de fevereiro de 2022, portanto faz aí quase 3 semanas, né? Uhum. Não sei se atualizou esse, se a gente olhar aqui no log, não fala de nenhuma atualização, não tem nenhuma mensagem aqui falando sobre essa atualização de firmware é, da tua placa de rede Wi-Fi, porque também poderia ser isso, né? Uma troca de firmware e a partir daí ter dado algum problema. Não está dizendo aqui no log nenhuma troca do firmware, né? Muito bem. O outro passo, então, eu diria que tem alguns passos que a gente pode fazer para chegar à conclusão. O primeiro deles, que não é o que a gente vai fazer em primeiro lugar, é justamente botar pelo kernel anterior, tá? E aí Tá. você poder experimentar e ver se o comportamento é o mesmo para fechar com essa Uhum. questão, né? Agora, o que a gente pode fazer agora é olhar aqui nos logs se a gente encontra alguma mensagem que nos diga algo sobre isso, né? É, Neste boot, deixa eu ver aqui há quanto tempo faz esse boot aqui, ó. Faz 9 horas e 51 minutos que você deu boot na sua máquina, né? Então são Uhum. 10 da noite, era 1 da tarde. De lá para cá, o Wi-Fi funcionou perfeito ou não? Não. E o que você faz então quando ele não está funcionando perfeito? Eu desligo e ligo de novo. Desliga e liga o quê? Wi-Fi, o botãozinho da Wi-Fi ali. Aquele botãozinho que tem na barra de ferramentas ali. Eu vou Por, ali, daí por eu software ligo, mesmo, né? desligo e ligo. Então, na verdade, é assim, você não desliga o Wi-Fi, né? Você desconecta da rede Wi-Fi e conecta outra Desconecto. vez. Isso, É não isso? desligo o aparelhinho Wi-Fi, Tá. verdade. É isso. Eu Então, desconecto e conecto novamente. beleza. Então vamos dar uma olhada aqui com o Journal CTL-B. Você lembra que horas foi a última vez que deu problema? Eu deixei ele ligado quando a gente teve que ir para a cidade, e daí
Quando a gente voltou aqui, ele estava funcionando normal. E eu tinha deixado fazendo um upload aqui do filme que a gente está trabalhando, e Uhum. ele não interrompeu o download, ele conseguiu subir. Então, mas quando é que deu problema hoje? Eu quero ver O problema nessas de... proximidades para ver se a gente enxerga uma mensagem aqui, Tá, entendeu? ok, ok. Hoje ele deu problema, era entre 1h e 4 da tarde, ele estava bem instável, entre 1h e 4 da tarde. Foi essa, né, Entendi. Vamos olhar aqui então alguma coisa. Estamos aqui em meio-dia e 42, ó. Meio-dia e 42, meio-dia e 42. Vamos procurar aqui, ó, por... Esses logs aí são as coisas que ele guarda das horas que eu entrei, que eu saí, isso daí tudo? Não, aqui são os logs de várias coisas que acontecem na máquina desde que ela boota, né? Uhum. E é assim, não tem log, por exemplo, dos sites que você visitou, coisa parecida. Mas se você desconectar, por exemplo, ao meio-dia e 42, ó, iniciou aqui uma rede, ó, WPA suplicante. Tá? Eu procurei Certo. por WPA aqui. Tá. Ah, às 12h43, ó, rodou, papapá, vai até aparecer aqui o Uhum. nome da rede, ó. Tá. Dispositivo WLP3, parará. Uhum. Aí fez um scan, onde é que está aqui, olhou o network, aí ó, desconectou aqui a meio-dia 43 e 16 segundos, Uhum. desconectou, deu um warning aqui de output incomplete, vamos ver, vamos ver mais WPA aqui lá para frente. Isso daí ele grava automaticamente qualquer no Linux, ele é padrão isso de gravar, Veja, fazer o log? vamos lá, eu gosto de dar uma resposta bem precisa, né? É muito Ok. comum, não é obrigatório, mas é muito comum que qualquer GNU Uhum. Linux tenha um servidor de logs, né? Os Certo. mais recentes aqui que tem o systemd, o systemd também trabalha em cima dos logs. Tem o servidor de logs e tem o systemd recebendo mensagem do servidor de logs e armazenando do jeito deles aí, né? Então, é super comum e é a nossa fonte, né, o nosso oráculo de procurar problemas. Né? Então eu vejo, por Uhum. exemplo, aqui que tem um MAC address de um dispositivo de rede que você tentou se conectar, a rede chama Elizabeth Palmas Net, tá vendo? Isso. Uhum. Tem até o nome da rede tá ruim, hein? Porque mostra até um número de telefone aí, não é muito legal, isso aí. Era bom você mudar esse nome de rede aí. Que não sei se essa Ah, mas rede é a isso é da sua. minha mãe e é coisa dela e eu. Então tá bom. Muito bem, mas é porque é ruim isso, porque passa para essa informação, ela qualquer um que esteja nas proximidades físicas disso sabe, aí É, aparece um número telefônico aí que é meio desagradável de aparecer, né? Mas olha só, mas você aqui não tem telefone nessa casa aqui, não tem telefone fixo. não Tem um sei, mas telefone tem um celular número que ali, que tá. pode ser que não usem, né? Mas tem um número ali que sugere ser um telefone fixo, 3444 2071, sei lá eu. Não, esse número não é um número de telefone, não. Tem Não. cara, 8 números separado por um tracinho, tem cara de número de telefone. Eu acho que é o telefone da Palma. Então, foi o que eu. Pode ser. A da Palmas Net, que é a provedora, Ah, entendeu? É uma entendi. propaganda deles, entendeu? Ah, pode ser. Pode ser Eu sim. acho que é isso. Pode ser. Esse é Palmas Net. Esse número 344-2071 não é nosso. Ah, A então gente tá. nem tem telefone fixo aqui. Então tá bem. Bom, aí a gente consegue ver que a comunicação se. Parará, managed, 12h43, device successful, conectou. Aqui o four-way handshake completo.
mas aí depois aqui, pelo visto, caiu logo na sequência. Agora, existe uma coisa que pode atrapalhar, eu já vi acontecendo muitas vezes, Hum. é o próprio roteador ter problemas. Esses roteadores que as nossas operadoras nos fornecem aí são bastante problemáticos, né? É Então é verdade. assim, tem muita gente que conecta nesse roteador afora o teu computador? Não, é porque, na verdade, eu estive usando esse computador em 3 lugares diferentes, e nesses 3 lugares diferentes ele estava dando o mesmo problema. Por isso que eu não considerei que Ah, fosse. tá. Aí é um dado que você ainda não tinha passado, É, né? é, Mas é porque exato. às vezes o problema está no roteador, às vezes porque tem muitos dispositivos Conectados. conectados, ou às vezes por algum defeito do software lá que uma boa metodologia Microsoft de solução de problemas dá conta, que é desligar o roteador e ligar de novo, né? Aos céus. Então já Uhum. retiramos isso, porque se você usou. Isso é um notebook, então, né? É um notebook, E exato, você não está usou em outros lugares e deu bem. o mesmo problema, então é um indício, não é uma garantia, mas é um indício de que o problema esteja nele, né? Porque haja roteador ruim, né? Infelizmente. Mas então, a princípio, quando ele começou a fazer isso, eu achei que era justamente problema Uhum. da rede e do roteador. Mas como eu comentei, né, outros dispositivos, inclusive o notebook da minha mãe, o notebook do meu pai, os telefones celulares todos não estavam com Com problema. problema, aí o problema está aí mesmo, né? Exatamente. Uhum. Eu ainda não vi nada aqui, deixa eu olhar mais aqui, não vi nada aqui indicativo do pessoal que tiver aqui, que está aqui na sala, me ajude aí, né? Eu não estou vendo nenhuma mensagem significativa aqui, vamos procurar aqui por erro. Opa, tudo, não, outra coisa, outra coisa. Mas isso aqui eu não gostei de ver o que eu vi aqui agora não, hein? É? Uhum. O que passou? Isso aqui é erro de leitura num dispositivo de armazenamento aí. Ó. Uia! É hardware, então? E não é que isso seja o responsável pelo negócio do Wi-Fi, mas eu estou vendo o erro aqui de leitura de disco. Uia! Ó, as 14:04 aqui, ó. Aham, E aí erro de aham, leitura de disco pode justificar qualquer coisa, né? entendi. Hum. Eu diria que olha lá, I/O error, eu diria que você deve correr para comprar um outro disco, viu? Que esse disco teu aí tá indo embora. Não diga. Ai, que tristeza. Eu não sei há quanto tempo você tem, mas você tá vendo aí que tá dando vários erros de disco aí? Tô vendo. I/O error, olha lá, I/O error no device SDA, tá vendo? Uhum. Isso é muito mais problemático que o problema do Wi-Fi, tá? Sim, sim, sim. É aquilo que eu te falei, né? Que eu não tinha dado, fazia tempo que eu não dava um DMR. Quando eu fui dar, eu disse, ixi, alguma coisa tá acontecendo aqui. Você tem backup dos seus dados bonitinho, né? Tenho, tenho. Então tá. É o negócio. E tem bastante dessas mensagens e tudo hoje, ó. Março 10 às 14 e alguma coisa, ó. Deu bastante Uhum. erro de Disco. disco nesse momento. Não sei se nesse momento você estava copiando alguma coisa. É porque a gente está lidando com uns arquivos bem pesados. Uhum. O negócio aqui tá problemático, viu? Uhum. Olha, eu não quero deixar você chateada, não, mas na minha opinião não compensa a gente continuar no problema do Wi-Fi, não, com um erro desse Tudo tipo aqui. bem.
Não tem problema. Inclusive, professor, Pois não. pode ser muito coincidência, mas será que o, o, o local onde está armazenado lá os módulos do Wi-Fi, o setor específico, coincidentemente pode ter sido afetado pelo disco? Então, às vezes, o problema do Wi-Fi, será que não pode ser devido também ao setor que pode estar com defeito? Veja só, como ela deu um boot há muitas horas e o problema aconteceu e deixou de acontecer e agora está em perfeito estado de funcionamento, né? Essas coisas não são lidas de novo, né? Quando o kernel carregou, quando ela deu o boot, aí o kernel já carregou o módulo, então nesse momento ele leu o disco. Carregou o firmware, então nesse momento ele leu o disco. Mandou o firmware para a placa para a placa de rede Wi-Fi, ele foi colocado lá e mandou o módulo para a memória. E pronto, não vai ler de novo. Mesmo que desconecte o Wi-Fi, conecte outra vez, esse arquivo não vai ser lido de novo. Mas o problema do Wi-Fi não precisa necessariamente ser com os módulos, pode ser com alguma outra coisa com alguma outra coisa que está rodando. Então, quando você desliga e liga outra vez, ou quando vai ler alguma coisa, não sei, fica meio que incerto, mas pelo tanto de erro de disco que eu estou vendo aqui, ó, existe a possibilidade desse erro de disco não ser um problema do disco e ser alguma incompatibilidade qualquer com o kernel? Existe, é menos comum, mas existe, né? Mas eu acho que a preocupação aqui, Fábio, o disco aqui. O disco, essas mensagens aqui, ó, e pode ser que esteja, tá vendo? Às 14 e pouco aconteceu direto, mas depois às 15 e pouco não tem mais isso. Ó. Não tem problema de disco, tem mais problema dos Wi-Fi acontecendo aí. E não no disco. Pode ser alguma coisa intermitente no disco? Pode. Né? Tem uma ferramenta que é o Smart CTL, não sei se você tem instalado aí, deixa eu ver. Smart apt install Smartmon. Aqui você não tem o Bash Completion aqui rodando. Aí eu vou completar as coisas e não completa. Bash Completion apt install. Meu filho, isso, install Smart Tools. Essa ferramenta, vamos ver se ela está instalada, não está. Essa ferramenta, ela serve para comunicar com o disco e apresentar algumas informações técnicas sobre o disco, que inclusive auxiliam o disco antes de morrer, meio que ele avisa, sabe? Ele sabe mais ou menos que tá indo embora, né? Vamos ver aqui, ó, Smart. Bom saber. Muito bom. Eu acho que aqui a gente está tendo talvez seja essa tal instabilidade aqui que piorou bem a conexão aqui agora. Smart. Estou escrevendo e não está escrevendo aqui. Podemos ver pode ver que temos. Smart CTL. Não, pode ser qualquer -a /dev /sda. Vamos ver aqui, ó. Aí tem o teu disco, ó, Seagate, modelo tal, SATA 3, cadê o... Não estou achando aqui. Cadê a capacidade dele? Não estou vendo aqui. 1 tera. 1 tera. O meu tal é parrudo. Ele é HD mesmo, né? É HD mesmo. Se você trocar por um SSD, você vai ter uma percepção de uso da máquina assim absurdas.
É que esse computador, na época que eu comprei, era o único Dell que vinha com Linux. Era o único. Uhum. Porque eu não queria comprar computador aqui com sistema Windows ou qualquer outro, né? Então, Ó, você vê que aparece aqui um monte de coisas, ó. Erro que aconteceu no disco, ele funciona, ele tem 18 mil horas de uso. ah, e aí, 18 mil horas de uso? é, segundo o que está escrito aqui, ó. Existe algum é, existe algum limite de horas de uso Não, não, para mas HD? é só Existe para. alguma média de É, uma uso média existe. para a vida do HD, alguma coisa assim? É. Ah, mas tô vendo aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo vários. Eu não sei se exatamente esse Power on Lifetime é a hora de uso do disco mesmo, porque eu tô achando muito pouco. Há quanto tempo você tem esse equipamento? Eu tenho esse equipamento desde. Deixa eu lembrar. Porque aqui, ó, 754 dias, 2 anos e uns quebrados, né? Não, eu tenho ele desde 2012. Eu tenho vem já, 10 aninhos. Hum. Então vai ver que essa informação, esse tempo aqui, eu não estou sabendo entender o que, que é. Mas eu sei que está tendo um monte de erro aqui, ó, que não era para ter. Pois é. Eu não sou especialista aqui nessa ferramenta, né? Mas quanto mais informação aparece aqui desse tipo, Mais preocupante. mais preocupante é a história. Mas o fato é que está dando uma porção de erro aqui. Eu acho que você tem que providenciar aí um disco novo enquanto está conseguindo ler, né? Tá. Até porque com um disco novo a gente consegue fazer um backup disso e fazer o que a gente chama de transplante, né? Para você não ter que instalar, configurar tudo outra vez. Tá. Né? Uhum. Mas então, ó, para a gente não te deixar na mão, eu sugiro você dar boot no kernel anterior para ver se as coisas funcionam direitinho para a gente efetivamente conseguir tirar isso da cabeça. Porque pode ser o problema do disco que esteja interferindo, eu acho que pode, né? Então, acho que Eu essas. confesso para você que eu já imaginava que podia ter um problema de hardware mesmo, devido a todas as instabilidades que o sistema estava tendo. Agora, com o teu equipamento, LS-CPU aqui, deixa eu ver o que ele é. É um processador Intel i5, papapá. Se ele está te atendendo, eu acho que compensa comprar Um SSD. um SSD, né? Certo. Primeiro que ele vai ter uma performance muito mais agradável, entendeu? Eu não sou muito desse negócio de sair comprando coisas sem necessidade, sabe? Eu também acho. Né? Não é nenhuma questão de ter ou não ter o dinheiro, porque o dinheiro a gente corre atrás, e, enfim. A questão é pra quê, não é? Pois. Então, se o equipamento... Inclusive, Pois não. Inclusive até, sei lá, porque ela tem um HD de 1 tera, né? Ela comprar um SSD de 1 tera já é algo que, assim, já é um valor um pouco maior, né? Vai ponderar se ela realmente precisa de 1 tera e às vezes comprar um SSD de 256 ou 512, até 120 GB mesmo, né? Se o uso dela for pouco. Eu acho que de 1 tera tem um preço meio salgadinho mesmo. Acho que uns de 512 já está bem... Eu tô vendo que você tem ocupado no teu home aí, ó, 238 GB, né? Mas você não precisa ter tudo isso, né? Aí, normalmente as pessoas guardam um monte de bugiganga, mas não é aquilo que está no dia a dia, né? Não, então, mas é que assim,
Agora ele está desocupado, mas ele geralmente tem bastante coisa, porque a gente tira e coloca nos nossos HDs externos, os É, nossos arquivos a gente grandes. está tentando Então, economizar o dinheiro seu aí, né? não, é claro. Não, eu só estou explicando Não, eu a entendo, razão de entendi. ter tanta coisa, né? Porque a Aham. gente trabalha com filmes e geralmente com os de maior qualidade, você acaba tendo que ter muito espaço em disco mesmo, Uhum. né? É, Então, então talvez você tenha que comprar um disco maior mesmo. Não sei quanto é que está custando hoje em dia, mas eu sugiro que você faça isso. Agora eu vi também aqui, não sei se você tem, se é numa partição diferente, que eu vi que tem outros. Quando rodou aquela instalação lá, né? Deixa eu fazer um update Groove aqui que vai mostrar. Quando rodou eu vi lá que tinha. Ah, é na partição, né? É outra partição, né? é, Que tem um SDA3 lá que tem um Debian, né? isso. Tá precisando de uma faxina também, viu, Tô ligada que Fábio? Tô tá vendo que tem fazendo várias faxina faz versões de kernel aqui tempo, que. Cresceu. Mas Faz eu não tempo quero. que Se, precisa fazer essa se, faxina. é, se não fosse esse problema que deu no disco aí, a gente fazia faxina agora, mas eu não acho que seja muito bom mexer nisso aí, não. Entendi, Você acha entendi. que tem condição de, com rapidez, conseguir esse disco? Acho que sim. Então, Eu tenho que contactar aqui os fornecedores e tal, mas acho que consigo sim. então eu acho que você devia fazer isso, ó. Num primeiro Tá, momento, ok. apesar que, ó, só de sacanagem, né? Porque normalmente é assim, né? Esse tempo Hum. todo que a gente tá aqui, tá uma beleza o Wi-Fi aí, tá funcionando Não, é direitinho. só de sacanagem. É aquela coisa que você é professor, você sabe, É, né? O aluno te chama e você chega perto, o negócio funciona. a coisa é. Eu costumo dizer que os computadores me identificam, né? Opa, eu creteu, então deixa eu funcionar aqui, né? Só É para bem isso. só para fazer. Ou senão, como filho, né? É, sabe, tem uma coisa que é uma máxima muito grande que acontece com os filhos, né? Que os filhos gostam de contrariar os pais, né? Então, assim, eu já passei por isso, minha mãe conta isso, né? Aí passa vergonha, né? Então, eu detesto, quando criança, por exemplo, detesto canja de galinha, né? Aí vou na casa de alguém e esse alguém oferece, né? Ah, você não quer isso aqui? Aí a mãe, não, ele não gosta de canja de galinha, né? Aí o menino vai, que foi o meu caso, e tome comer canja de galinha. Né? Então, só para contrariar Só o para pai. E aí é a mesma contrariar. coisa, só para contrariar o dono, né? Pode crer, pode crer. Mas eu acho que é isso, Fábio. Eu acho que você podendo, vai atrás disso. Aí eu já me coloco aqui à disposição para para te ajudar aí a fazer o, o transplante. Ou até melhor do que isso, né? A botar o Debian para funcionar direito, né? Então, exatamente. É, Então, bem o isso. Porque importante é assim, muito os provavelmente dados. ele não estava funcionando direito por eu não ter feito faxina, por várias Não. Eu faço a faxina para deixar as coisas, coisas né? Enfim. direitinho, mas só E ocupa por eu mais ter dado espaço. esse. Uhum. Não é por falta dessa faxina que está dando problema, não. Com certeza não. Essa faxina é só para limpar uns espaços extra aí que estão de bobeira, né? Então tem várias Aham. versões de kernel aí, mas isso não provoca nada, tá tudo quietinho aí, né? Só É. não foi lido. A que foi lida no boot foi a 104. As outras todas é arquivo que está aí largado, que não tem Não, problema. então, provavelmente talvez a partição que tá o Debian esteja com mais problema, e daí ficava, enfim, Pode ser também. instável também, O né? disco, quando começa a dar problema, não necessariamente dá problema em qualquer um dos seus blocos e setores, né? Pois é. Então, E então deixa eu aproveitar assim, pois não. só de finalizar, perguntar se existe uma forma de, por exemplo, o disco tá com os problemas e tal, a gente existe alguma possibilidade de identificar esses setores e dizer assim, ó, vocês não vão mais funcionar, eu só quero que funcionem setores bons? Existe uma ferramenta chamada Bad Blocks que vê quais são os setores ruins e avisa para o sistema de arquivos não usá-los. Mas, Fábio, isso aí
amanhã tem outros, entende? Então, quando começa a dar esse tipo de problema num disco, e pela a idade que você está falando que você tem o equipamento, tá assim, além até Aham, talvez de uma média, né? Então, eu acho que certo. não compensa isso, sabe? Você não quer que a Não, coisa fique falhando, né? Então, certo. você poderia até fazer isso para ter lá um disco para gravar umas coisas menos importantes e tudo. Sei lá, gravar, por exemplo, uma opção de filme para ligar numa televisão e assistir o filme, que se der um problema, tudo bem. Mas para ser o teu negócio de trabalho, eu acho que tem que ser de confiança. E para ser de confiança, esse daí É já não é verdade, mais. você tem Né? razão. Esse já não é mais. Boa. Eu acho que eu pego ele para ficar como um HD externo Isso, para e quebrar um galho de transportar alguma coisa que. quebrar o galho. Aí pode Quebrar o ser. galho, entendi. Um Mas. quebra-galho. Aí pode Pode ser. Mas, crer. Uhum. porque quando o negócio começa a morrer, a confiança foi embora. Né? Entendi. E é um notebook legal, né, professor? É um notebook E que vale esse a HD, pena. Então, tá te atendendo, né? Então, tá atendendo a Fábio, então eu acho que vale sim é, o investimento aí, eu acho que vale. Nem sei que investimento é. Você sabe, Rony, você que está mais por dentro aí de preço? Eu comprei um SSD de 512, mais ou menos. Eu comprei no AliExpress, né? Deixa eu só verificar aqui quanto é que foi que eu paguei, mas assim, não foi lá um absurdo, não. Eu comprei, ainda paguei um pouquinho mais caro, porque eu comprei M2, né? Aquele que você encaixa diretamente na placa. Eu não vou saber com certeza, porque eu não sei o modelo do notebook dela. Mas pela geração do processador, provavelmente esse notebook dela pode ter a mesma tecnologia, né? Ela pode comprar um M2 e deixar. Eu tô olhando aqui, aí tô vendo aqui Seagate por em torno de. Ah, não, mas aqui não é SSD. Eu tô vendo por 700 conto aqui, ó. Eu vou dar só uma olhadinha para ver quanto é que eu paguei, só um minutinho. Beleza, mas deve ser ah, obrigada. nessa linha aí, né? Tô vendo um outro aqui também, ó. Ah, deve ser nessa linha. De 1 tera, acho que é em torno disso mesmo. Não precisa Deixa eu necessariamente ser SSD, que eu acho que compensa, né? compensa, claro, concordo. Uhum. Porque eventualmente você pode ver os preços das coisas aí, você pode ter até as duas coisas, um SSD menor para o sistema e um HD mesmo externo para guardar mais coisas, Para aí você guardar mais mexe num coisas. e no outro e tal. Não sei, você vai ter que ver aí no teu fornecedor os preços e tudo para ver o que é mais adequado para você, né? Certo. Mas esse HD externo, porque assim, a minha ideia é pegar esse de 1 tera e fazer dele colocar numa gavetinha e deixar ele externo, Sim, né? mas esse não é Eu muito confiável, conseguiria, né, para você fazer backup e não, essas coisas. então, isso que eu ia falar, ele não é É, confiável, ele é só para um quebra-galho, mas mesmo sendo quebra-galho, eu conseguiria fazer ele funcionar só os blocos bons do HD externo, ou sim, não consigo fazer isso? consegue lá com a história que eu disse do Bad Blocks, né? Mas o que Tá, acontece é que amanhã pode ter outros, né? Pode ser que não, sabe? Tem histórico de uma porção de coisas nesse sentido, né? Já vi tá, vários casos em que o disco apresentou um problema, mas era uma área específica e essa área não se expandiu. Então o disco continuou. Até um disco eu me lembro que, que, que eu fiz, era um HD velho e tal, e ele era lotado disso e eu nem fiz desse jeito, sabe? Ele tinha defeito mais grave, mas eu consegui achar um espaçozinho ali que não tinha defeito e instalei um GNU lá. E nossa, esse GNU funcionou mais uns 10 anos e o HD estava condenado, entendeu? Mas foi um caso particular. A questão é que uhum. não ponha uma informação importante num disco que apresenta esses problemas, né? Não, com certeza. Beleza? Aí, pessoal. Ó, Fábio, eu coloquei o link aí, tá? Mas assim, Obrigada. é interessante você dar uma olhadinha para ver se, nesse caso, o seu notebook pega essa interface, que é a interface M2. Se não, Uhum, na dúvida, é melhor você comprar um SATA. Por que o M2 seria interessante? Na minha concepção, o que eu faria no seu caso? certo. Compraria um SSD M2 até 256, 512
E eu, particularmente, como a sua interface SATA do notebook ia ficar livre, eu colocaria um HD aí, sei lá, ou até um SSD depois de 1 TB dentro do próprio notebook. Assim você teria um armazenamento, né, do sistema, teria o seu sistema, né, em um HD e só dados em outro. Não sei se você colocaria um /home separado, né? Pela idade do Então são equipamento, possibilidades. pela idade do equipamento, eu acredito que não tem a possibilidade de colocar esse disco, mas só vendo. Mas você tem um fornecedor aí de confiança, vai nele aí, né? Sim. Fábio? E aí Aham. pega orientação com Tem outra ele. possibilidade. Só não deixa Tem o outra cara instalar o possibilidade. Windows, né? Pelo amor de Deus. Né? Tem outra possibilidade também, né? Porque eu tenho aqui no meu notebook, que é um pouco mais antigo, né? Aqui na minha casa. Então, nesse notebook eu tenho SSD SATA. Eu tirei, porque eu não uso, eu tirei o drive de DVD e comprei um CAD, que é um adaptadorzinho onde você encaixa um HD Sim. na porta de CD DVD do notebook. Então, eu não tenho um leitor nesse notebook, eu tenho um HD SATA e tenho um HD na interface ótica também. Então, aí eu fico com 2 dispositivos de armazenamento. É bacana. Então, é uma opção também, né? É verdade. Muito bem. Então, Fábio, infelizmente, eu só tenho que lamentar aí o HD, mas eu acho que, ainda que enquanto você possa, já que você tem os backups aí, né, até que você possa adquirir, que chegue, etc., faz o experimento aí de dar boot no kernel anterior para tirar essa prova, né? E, enfim, eu acho que é isso que a gente pode fazer nesse momento. Tá certo. Tá bem? Tá bem. Obrigada, querido. Imagina. Nossa, a todos, então, né? Eu agradecer aqui a presença do Anderson, do Guilherme, do Nilson, do Rony, da Fábio, que chegou em tempo aí da gente gravar esse outro laboratório e detectar aí esse problema no disco. Eu vou sair aí da tua máquina, Fábio, assim. Beleza. Não, você já pode voltar a tua senha normal aí. Vou deletar lá o usuário Fábio, que foi só temporário aqui. Inclusive não caiu a conexão. Caiu a minha conexão lá, mas não caiu a tua. Né? E aí na sequência a gente manda ver. Tá certo? Tá bem. Então, muito bem. Então, muito obrigado aí pela presença de todos e a gente se vê aí numa próxima. Até lá!